O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: Que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, somos todos discípulos missionários de Jesus e devemos aprender do próprio Jesus como devemos agir, como devemos ser verdadeiros discípulos missionários, de acordo com aquilo que ele nos ensinou, aprendendo dele, das suas atitudes diante das pessoas. Jesus passou pelo mundo fazendo o bem. E nós, como discípulos missionários de Jesus, também temos essa missão: passar por este mundo fazendo o bem. E Jesus hoje nos ensina como devemos então fazer, como devemos nos comportar diante das necessidades das pessoas. Este trecho do Evangelho de Lucas que ouvimos nos dá uma lição muito importante para a nossa vida. São vários os pontos de reflexão para nós. O Evangelho diz que Jesus se aproximava de Jericó. Um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. À beira do caminho, pedindo esmolas. O cego representava uma classe necessitada, abandonada, marginalizada. Não era só a sua pobreza, a sua necessidade humana que o marginalizava, mas também a mentalidade do povo. Sabemos que as pessoas acreditavam, nós vemos isso também no Evangelho, que uma pessoa que se encontrava naquela situação era cega porque estava pagando por algum pecado seu ou de algum dos seus antepassados. Assim eles pensavam. Então ele estava pagando por aquilo que ele tinha feito, alguém tinha feito por ele. Então não tinham muita compaixão daquelas pessoas, naquela situação. E aqui já nos ensina algo que nós devemos refletir, porque às vezes na nossa educação deficiente, nos ensinavam que Deus castiga
Deus castiga. E nós podemos passar essa mentalidade adiante. Não sei se algumas vezes vocês já ouviram que os pais dizem para a criança: olha, cuidado, porque senão o papai do céu vai te castigar. Às vezes até quando estava trovejando: olha, papai do céu, como está chamando a atenção. Não tem essa mentalidade, esse modo de... Então nós vamos transmitindo para a criança aquela mentalidade que Deus castiga, que é um Deus severo. Então nós temos que aprender que Deus não é aquele Deus que está pronto para castigar as pessoas, ou até mesmo castigar as pessoas por aquilo que não fizeram. Às vezes também nós vemos as pessoas dizerem, quando uma criança nasce com alguma deficiência física, até dizer assim: não, é porque quando a mãe dele estava grávida, achou graça daquela pessoa, de outra pessoa que estava com aquele tipo de deficiência. Não acontece isso? Dizem isso. Então, uma mentalidade que está no povo, na consciência de algumas pessoas. Então, precisamos mudar de mentalidade também, no modo de educar as crianças, os filhos. Nós vemos aqui o contrário. Jesus é o rosto da misericórdia de Deus, nos ensina o Papa Francisco, nos ensinou no ano da misericórdia. E Jesus aparece aqui justamente como aquele que tem misericórdia, que ouve o grito das pessoas que lhe suplicam. Este homem, quando percebe que está acontecendo alguma coisa, ele pergunta: o que é que está acontecendo? A multidão está passando, fazendo barulho, e ele pergunta: o que é que está acontecendo? Eles dizem: é o Nazareno, Jesus Nazareno, que está passando. E ele imediatamente começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É muito interessante que as pessoas lhe dizem que é Jesus o Nazareno, aquele que veio de Nazaré. Mas ele não grita para Jesus dizendo: Jesus Nazareno, tem piedade de mim. Ele grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Essa é uma profissão de fé em Jesus. Jesus, o Nazareno, é o filho de Davi, é um título messiânico. O Messias viria da descendência de Davi. Portanto, eles já reconhecem Jesus como Messias. Jesus é o Messias. Por isso ele grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele já tem uma consciência, a fé que ele tem é muito mais madura do que a fé daquele povo que está seguindo Jesus. E as pessoas, quando ele começa a gritar, o que fazem? Dizem para ele se calar, para ele não incomodar Jesus. Mas ele começa a gritar ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus para e manda que o levem até ele. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta o que é que ele quer. Ele responde, claro, ele quer ver de novo. Quer dizer que ele não era um cego de nascença. Ele quer enxergar de novo. Jesus então prontamente lhe diz: enxerga de novo, a tua fé te salvou. Queria chamar a atenção sobre a atitude da multidão que segue Jesus com entusiasmo, mas quando encontra uma pessoa necessitada à margem do caminho suplicando para Jesus, em vez
dessas pessoas ajudarem-no, o que dizem? Te cala, não incomoda o mestre. Em vez de ajudar, coloca um obstáculo, em vez de levá-lo até Jesus. Jesus que intervém, dizendo, tragam-no até aqui. É possível seguir Jesus? É possível ser discípulo missionário de Jesus? É possível ir com Jesus e não olhar para as pessoas que estão à margem do caminho, à margem da vida, as pessoas que estão necessitadas? Não olhar para elas, não dar a mão para elas, não conduzi-las até Jesus? É uma contradição. Nós, como igreja, temos a missão de seguir Jesus, somos chamados a seguir Jesus, a sermos seus discípulos e termos as mesmas atitudes de Jesus. Jesus, quando ouve o grito daquele homem pedindo ajuda, ele imediatamente diz para aquelas pessoas que o levem até ele, porque elas estavam dificultando o acesso daquela pessoa até Jesus. A igreja deve ser instrumento para que as pessoas necessitadas, as pessoas marginalizadas, as pessoas que estão distantes e afastadas, cheguem até Jesus. Se nós, como igreja, não fizermos isso, e como pessoas, como discípulos de Jesus, não fizermos isso, nós não estamos cumprindo a nossa missão. Não estamos sendo verdadeiros discípulos de Jesus. Ser discípulo de Jesus significa ter as suas mesmas atitudes diante das necessidades dos irmãos. E aquele cego, é interessante o que ele nos ensina. Na sua condição, ele não se acomoda, ele não fica dizendo, mas essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Não, ele suplica a Jesus. Não se dá por vencido, ele grita. E Jesus ouve então o seu clamor, se volta para ele. Ele nos ensina então que a nossa fé deve nos levar a acreditar de fato que Jesus pode nos salvar, que Jesus pode nos curar das nossas cegueiras, das nossas necessidades humanas, espirituais. Aquele homem era cego, fisicamente, mas espiritualmente era uma pessoa iluminada, ao ponto de reconhecer em Jesus o Messias, o filho de Davi. Essa fé que o faz acreditar, essa fé que o leva a clamar a Jesus. E Jesus prontamente ouve o seu clamor e atende o seu pedido. Jesus também quer nos curar. Às vezes nós somos dependentes de certas mentalidades, de certos preconceitos. Nós, às vezes, nos falta essa luz para que nós possamos compreender as coisas de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Nós não podemos ser discípulos de Jesus e ao mesmo tempo nos deixar levar pela mentalidade do mundo e por certas ideologias que são até contrárias ao ensinamento do Senhor. Infelizmente nós encontramos cristãos e católicos que são pessoas que até participam da vida da igreja, mas que seguem mentalidades e ideologias que pregam, que fazem propaganda daquilo que é contrário ao ensinamento de Jesus, que é contrário até mesmo à vida. Mas
nós nos deixamos levar, pessoas se deixam levar por essa mentalidade, sendo infiéis ao batismo é a opção feita. A primeira leitura fala justamente dessa infidelidade do povo judeu, uma parte que se deixou contaminar pelos costumes dos pagãos, renunciando à aliança, chegando ao ponto até de queimar os livros da aliança. Hoje há essa tentação também. Existem até pessoas dizendo que a Bíblia não vale nada. Há uma propaganda até para tirar as Bíblias das bibliotecas, dos locais públicos. E nós podemos, a um certo ponto, nos deixar levar por essa mentalidade pagã, contrária aos ensinamentos, contrária à nossa fé. Então nós precisamos tomar consciência de que, se nós quisermos ser discípulos missionários de Jesus, precisamos ser curados dos preconceitos, das ideologias, daquilo que impede com que nós sejamos instrumentos de Deus para os nossos irmãos. Precisamos ser pessoas que aproximam, repito, aproximam as pessoas de Jesus. Peçamos a Jesus então que nos cure das nossas cegueiras, para que nós sejamos seus instrumentos, verdadeiros discípulos missionários que levam as pessoas que necessitam ao próprio Jesus, que façam a experiência de um Jesus misericordioso. Jesus, o rosto da misericórdia do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.